Rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, iniciamos hoje no nosso site um curso de História da Igreja. É um pedido de nossos alunos que nós fizéssemos um curso de História porque, afinal das contas, a Igreja parece ser o hobby de muitos professores de História. Você vai a um curso de História na faculdade ou vai a um curso de História normal no segundo grau. A Igreja Católica é sempre, né, aquele boneco que todo mundo gosta de bater, né? Então, qualquer sarrafo, qualquer porrete serve para bater na Igreja Católica e o professor sai de lá como cara legal, crítico, como uma pessoa inteligente, que não está aprisionado por conceitos antiquados e ele consegue mostrar que ele é contra, né, esse status quo que está aí, né, essa igreja que está no poder. Nada mais ridículo, nada mais ilusório, também porque a igreja, infelizmente, não está no poder. O poder que a igreja tem é o poder dos corações, né? É o poder de formar os corações. Mas se existe alguém que foi relegado à irrelevância dentro do quadro de poder que hoje compõe o establishment mundial, chama-se a Igreja Católica, que ainda é tolerada exatamente por causa da sua relevância junto à população, junto ao povo, mas não junto à classe dominante. Pois bem, deixando isso de lado, como é que nós vamos fazer essa história da Igreja? Em primeiro lugar, precisamos entender o seguinte, ao contrário de outros objetos de estudo da história, vamos supor se você faz uma história do Brasil, uma história da Europa, né? Ou uma história de uma ciência, a história da medicina, né? A história da Igreja requer de nós um esforço especial prévio, porque além do método histórico, nós precisamos compreender que o sujeito igreja, ou seja, que vai ser investigado, é uma realidade difícil de compreendermos só humanamente. Por quê? Porque a igreja é um mistério. A igreja não é simplesmente uma realidade humana, uma agremiação, não é? Um grupo de pessoas que se uniu em sociedade para obter um fim. Não é isso. Existe um verdadeiro mistério na igreja que, se nós perdermos de vista, provavelmente iremos contar a história de uma forma errada. Deixa eu explicar do que é que se trata e, a respeito disso, é que nós iremos falar nesta nossa aula. Vamos partir de um acontecimento histórico, uma conversão. Uma conversão de uma pessoa chamada Saulo de Tarso. Um sujeito que nasceu na atual Turquia, Tarso fica na Turquia, né, no sopé do Monte Taurus, perto do Mediterrâneo. Saulo foi, então, educado na cidade de Tarso, com uma cultura helenística, mas ao mesmo tempo também judaica, e como os seus pais eram judeus devotos, foi levado a Jerusalém para então estudar na escola de Gamaliel. Pois bem, este Saulo viu que havia um fenômeno estranhíssimo acontecendo no judaísmo da sua época. Um sujeito chamado Jesus de Nazaré. Vejam, nós, de uma forma geral, quando falamos de Jesus, nós falamos de Jesus com respeito, até mesmo as pessoas que não têm fé falam de Jesus como um grande iluminado, como um sábio. Só que acontece o seguinte, eu vou ser meio radical e vou dizer o seguinte para você. Se você tem fé em Jesus Cristo, então você de fato pode considerá-lo um sábio e até mais do que isso, o sábio, porque somente Deus é sábio. Mas se você não tem fé em Jesus Cristo, me desculpe,
não dá para você considerar Jesus um sábio. Por quê? Porque acontece o seguinte, Jesus, na sua vida histórica, reivindicou para si a identidade de Filho de Deus. Vejam que aquilo que nós encontramos nos evangelhos é algo de escandaloso. Você abre o Evangelho de São Mateus, pegamos o famoso discurso da montanha, não é? Que é uma obra literária admirada por tantas pessoas, até mesmo por gente que não tem fé. Mas o que é que Jesus diz no Sermão da Montanha? É escandaloso. Ele diz, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Espera lá, gente, vamos colocar isso aqui no contexto. Ouvistes o que está escrito na lei do Antigo Testamento, ou seja, ouvistes o que Deus colocou na lei de Moisés, o que está lá na palavra de Deus do Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo. Ele está, de alguma forma, reformulando a lei antiga, ele está colocando vírgulas, ele está esclarecendo a palavra de Deus com uma autoridade divina. Jesus chega e diz, eu sou a verdade. Das duas, uma. Ou você crê realmente que Jesus é Deus que se fez homem, ou este homem, Jesus de Nazaré, é um louco, varrido, que deve ir para o manicômio e que não merece o respeito. Se amanhã você encontra uma pessoa na calçada e essa pessoa chega e diz para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que é que você vai fazer? Dar uma gargalhada porque é uma piada. Ou então, chamar o SAMU porque o sujeito surtou. Não pode ser outra coisa. Não tem outra alternativa. Um sujeito que diga seriamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a vida. Ou ele é Deus que se fez homem. E, portanto, não é somente sábio, mas é a própria sabedoria encarnada. Ou ele não merece o nosso respeito. Então compreenda que a figura de Jesus de Nazaré é uma figura muito polêmica. E que, portanto, para você perceber quem é Jesus, você precisa realmente ter fé, porque senão ele é um louco. Ora, Saulo de Tarso viu isto que eu estou dizendo para vocês. Saulo era um judeu devoto. Ora, não é possível que aquele sujeito que morreu crucificado em Jerusalém seja Deus, porque na cabeça de Saulo era impossível que Deus se fizesse homem. Era impossível que Deus viesse aqui. Era impossível que Deus morresse numa cruz, ressuscitasse ao terceiro dia e subisse aos céus. Na cabeça de Saulo, não tem como. E aí? Bom, o fato é que, por causa disto, Saulo começou a perseguir os cristãos. E começou a perseguir os cristãos de forma bastante concreta. Começou a pegar cartas lá do Sinédrio em Jerusalém e começou a ir nas várias cidades. Então, Saulo sai lá de Jerusalém com cartas e vai até a Síria, que fica fora da Terra Santa, não é? Vai para Damasco, capital da Síria ainda hoje, e sabe que lá tem uma comunidade de cristãos, e ele vai lá com um mandato judicial, né, por assim dizer, para aprisionar os cristãos. Por quê? Porque os cristãos são um grupo de fanáticos perigosos que seguem um louco, blasfemo. Portanto, todos esses cristãos são blasfemos. E aqui se cumpre então aquilo que Jesus havia previsto. Os homens vos perseguirão e pensarão estar prestando culto a Deus quando vos matarem. Está entendendo? Ou seja, por fidelidade a Deus, vão matar os cristãos.
Lá está Saulo, no caminho de Damasco. Não sabemos se ele estava a pé, não sabemos se ele estava a cavalo, o fato é que a Bíblia não diz. As imagens que a gente tem, geralmente, é de São Paulo no chão, porque caiu do cavalo. Não é? Mas não há cavalo na narrativa. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Vejam, aqui nós estamos diante de uma revolução. Um homem que estava convicto de que fazia bem em perseguir Jesus e perseguir os seus discípulos, agora se encontra com Jesus ressuscitado como luz que ilumina a sua vida e uma luz tão forte que lhe provoca uma cegueira. E a voz que esclarece. Mas vamos parar e ver como se deu essa conversão de Saulo. Saulo não é assim, a conversão dele não foi uma conversão individualística. Uma conversão em que ele, sozinho, de repente, tem um contato direto com Jesus. Não. A conversão de Saulo foi eclesial desde o início, ou seja, foi uma conversão no seio da igreja. Vejam em que consistiu a conversão dele. Jesus se identifica com a igreja. É isso que está lá na conversão de Paulo. Existe uma ligação íntima entre Jesus e igreja. Como? O próprio Jesus está dizendo aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. São Paulo estava colocando quem na prisão? Jesus? Não. Para Saulo, Jesus estava morto, sepultado. E os discípulos tinham roubado o cadáver dele e inventado a lorota de que ele tinha sido ressuscitado. Quem Saulo estava perseguindo eram os cristãos concretos. Uma luz atinge Saulo e uma voz diz: por que me persegues? Me persegues. Enquanto Jesus perseguia quem? A igreja. Enquanto Saulo perseguia quem? A igreja. Perseguia a igreja homens e mulheres frágeis e pecadores como eu e você. Então, veja só que aqui nós temos uma revolução eclesiológica, ou seja, na identidade da igreja. Nós vamos contar a história da igreja. Mas para contar a história da igreja, nós temos que entender o que é a igreja. E igreja, segundo o que Jesus está colocando aqui nos Atos dos Apóstolos, a igreja é, de alguma forma, uma continuidade na história de Jesus. A igreja, portanto, é uma continuidade ao longo da história do fenômeno do mistério, da encarnação. O que é encarnação? Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, porque Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho se fez homem, se encarnou. E quando ele se encarnou e veio a esse mundo, ele deixou ainda o seu corpo na história. E esse corpo chama-se igreja. É isto que São Paulo tenta explicar quando ele, na primeira carta aos Coríntios, criou aquela analogia do corpo de Cristo, não é? Ou seja, na 1 Coríntios, no capítulo 11, São Paulo fala do corpo de Cristo na Eucaristia, não é? Na Santa Missa, em que ele diz assim, que na última ceia, Jesus foi e deu o seu corpo
Veja só, capítulo 11, versículo 23. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Pois bem, aqui ele está falando do corpo de Cristo. No capítulo 12, ele deixa de falar do corpo de Cristo na Eucaristia e começa a falar do corpo de Cristo que somos nós. Veja, é uma forma que ele encontrou de explicar aquela experiência que ele teve lá da conversão dele, lá atrás. Ele diz assim: como o corpo é um, embora tenha muitos membros, capítulo 12, versículo 12, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito. Ele tinha acabado de falar dos dons das manifestações do Espírito Santo, os carismas. Fomos batizados num só Espírito para formar um só corpo e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. E aí ele vai e começa a explicar. Um é olho, o outro é mão, o outro é pé, o outro é braço. E Jesus é a cabeça desse corpo. Vejam a analogia que ele está usando. E depois, o capítulo 13, só para não esquecer, ele vai falar da caridade e do amor.